Quantas vezes te disseram que, para ser feliz, é preciso abrir mão de tudo? Que a verdadeira felicidade está em fugir da rotina, largar o trabalho, abandonar as obrigações e simplesmente viver? Mas e se eu te dissesse que talvez o caminho para a felicidade não seja abandonar tudo, mas transformar tudo? Porque felicidade não é ausência de esforço, é presença de propósito. Não é abrir mão do que você tem, é descobrir por que você tem. Vivemos numa época em que todo mundo quer fugir. Fugir do estresse, fugir da pressão, fugir da responsabilidade. Mas ninguém te ensina a construir algo tão grande que o estresse se torne combustível, que o trabalho vire missão e que as responsabilidades se transformem em legado. E é aqui que começa a verdade que poucos têm coragem de ouvir. Você não precisa abrir mão de tudo para ser feliz. Você precisa abrir mão do que não faz sentido. Napoleon Hill dizia: a maioria das pessoas fracassa porque desiste a poucos passos do sucesso. E eu te pergunto, quantos sonhos você deixou de lado porque alguém te convenceu de que a felicidade estava no descanso e não na conquista? Quantos objetivos você enterrou, acreditando que o caminho do propósito era pesado demais? Mas a verdadeira paz não vem da fuga, vem da vitória sobre si mesmo. Tony Robbins repete isso o tempo todo. A felicidade é progresso. Não perfeição, não sorte, progresso. Enquanto você cresce, você sente que está vivo. Enquanto você evolui, você sente que está no caminho. Enquanto você luta por algo maior, a felicidade se torna consequência, não destino. Então a grande pergunta não é preciso abrir mão de tudo para ser feliz? A pergunta é, do que você está disposto a abrir mão para crescer? Sim, você vai ter que abrir mão de algo. Vai ter que abrir mão da preguiça, do medo, da dúvida, das vozes que dizem você não consegue. Vai ter que abrir mão da necessidade de agradar todo mundo. Vai ter que abrir mão do conforto. Mas não confunda abrir mão do conforto com abrir mão da vida. Porque felicidade não é se esconder do mundo. Felicidade é se tornar alguém que o mundo precisa ver. Quando você olha para os grandes nomes da história, Steve Jobs, Muhammad Ali, Oprah Winfrey, Elon Musk, todos têm algo em comum. Não é ausência de dor, é presença de direção. Todos entenderam uma verdade simples, que a maioria ainda resiste em aceitar. A vida não te recompensa por fugir da dor. Ela te recompensa por dar significado à dor. Viktor Frankl, no clássico Em Busca de Sentido, escreveu: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa talvez seja uma das frases mais poderosas já ditas, porque enquanto você não tem um porquê, tudo pesa. Mas quando você tem um propósito, até o impossível se torna leve. A felicidade não está em ter menos peso, está em ter um motivo forte o suficiente para carregar o peso que importa. E talvez agora você pense, mas eu já tentei e ainda não sou feliz. E eu te digo, talvez o problema não esteja no que você faz, mas no porquê você faz. Você trabalha, mas não vê propósito. Você busca sucesso, mas esquece o significado. Você quer liberdade, mas continua preso à aprovação dos outros. E é aqui que mora a raiz da infelicidade moderna. A confusão entre sucesso e satisfação. Quantas pessoas você conhece que têm tudo? Dinheiro, status, reconhecimento, e ainda assim estão vazias? Porque confundiram o topo da montanha com o fim da jornada. Mas o topo não é o fim do esforço, é o começo da clareza. Você enxerga mais longe, você entende o impacto das suas decisões e descobre que o verdadeiro sucesso é usar o que conquistou para multiplicar o bem que você causa. A felicidade, portanto, não está em abrir mão de tudo, está em dar sentido a tudo. Pense por um momento. O que te move hoje? O que te faz levantar da cama quando ninguém está te cobrando? Porque esse é o verdadeiro teste da felicidade. Não é o que você faz quando o mundo está olhando, é o que você faz quando ninguém vai te aplaudir. E aqui entra a disciplina, a ponte entre o que você quer e o que você conquista.
Robin Sharma, em O Monge que Vendeu Sua Ferrari, disse: a disciplina é a porta da liberdade. Parece contraditório, né? Mas é a mais pura verdade. Porque a liberdade não é fazer o que quiser, é ter domínio suficiente sobre si mesmo para escolher o que realmente importa. Enquanto você for escravo dos impulsos, das distrações, das comparações, você nunca será livre. Mas quando aprende a dizer não ao que te tira do caminho, você finalmente entende: abrir mão é poder. Então não é preciso abrir mão de tudo para ser feliz, mas é preciso abrir mão do que não te leva para frente, do que rouba a tua energia, teu tempo, tua visão, do que faz você duvidar da tua grandeza. A felicidade é uma construção diária, feita de pequenas vitórias e grandes decisões. Ela mora nas escolhas que você faz quando ninguém está vendo. Está na persistência silenciosa, nas horas que o mundo dorme e você continua acreditando. Está no sacrifício momentâneo por um propósito eterno. E quando o cansaço bater, porque ele vai bater, lembre-se, o sucesso não é sobre nunca cair, é sobre sempre levantar. É sobre olhar para o espelho e dizer: eu não cheguei até aqui para desistir agora. Napoleon Hill escreveu em Pense e Enriqueça: cada adversidade, cada fracasso, cada coração partido traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Nada é desperdício quando você tem propósito. Cada queda te ensina algo, cada dor te molda, cada perda te aproxima de quem você precisa ser para segurar o que vem a seguir. Então, será que é preciso abrir mão de tudo para ser feliz? Não, mas é preciso abrir mão de quem você não é mais. A vida é movimento, e o que não evolui, estagna. A felicidade não é um ponto final, é uma caminhada de autodomínio, de consciência, de superação. Felicidade é olhar para trás e ver que você deixou rastros de crescimento, não de arrependimento. É entender que cada não que você disse te trouxe mais perto do teu sim definitivo. É perceber que não existe atalho para o topo, mas existe sentido em cada passo. Afinal, abrir mão de tudo é desistir, mas abrir mão do supérfluo é libertar-se. E talvez seja exatamente isso que você precise hoje. Não fugir da vida, mas redefinir o que te prende a ela. O dinheiro, o sucesso, a conquista, tudo isso é bom, mas sem propósito, tudo isso pesa. E propósito sem ação é apenas sonho. Então haja, construa, caia e levante, cresça e inspire. Porque no final, a felicidade não está em abrir mão de tudo. Está em olhar para tudo que você construiu e poder dizer, com orgulho e paz: nada foi em vão.